Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, começando nossa aula de ciências. A nossa aula hoje vai falar sobre as ligações químicas. Então, vamos prestar bastante atenção, que esse assunto ele requer. Vamos lá. Começando falando das variedades de substâncias que existem no mundo, né, na natureza. Então, vamos ver. Existe uma imensa quantidade de substâncias diferentes. Há as substâncias naturais e as artificiais. Todas se formam pela união dos átomos. Portanto, algumas são formadas pela união de átomos iguais e outras por átomos diferentes. Essa junção de átomos é o que denominamos de ligação química, certo? Então, como a gente está vendo aqui, as ligações químicas, o que significa? Significa a união que acontece entre os átomos para formar essas substâncias. Está aqui uma imagem que representa bem isso. Nós temos aqui o sódio e o cloro. O sódio ele é um cátion porque ele apresenta uma positividade. Ele é um átomo que perde elétrons e se torna um íon cátion. E o cloro ele apresenta uma energia negativa, né? Ele possui uma negatividade aqui. Por quê? Porque ele recebe elétrons. Então, ele recebe carga negativa, carga elétrica negativa. Aí, o que é que acontece? Nós temos energias contrárias aqui, energia positiva e energia negativa. Você observa aqui na imagem que se forma uma força de ligação entre eles. Eles se atraem, por conta desse evento aqui, eles se atraem, tá certo? E no que eles se atraem, eles vão se juntar. E nessa junção, é essa junção que nós chamamos de ligação química. Então, você tem aqui, o que é que vai formar? Vai formar uma substância. Na natureza, o cloro só, o sódio só, ele é um átomo. O cloro também. Mas quando eles se juntam, eles formam uma substância chamada cloreto de sódio, que no caso a gente conhece bastante, que é o nosso sal de cozinha. Depois que eles se ligam, que os átomos se ligam, né? Eles passam a apresentar características diferentes. Por quê? Porque eles eram átomos isolados, eram átomos sós, mas quando se juntam, eles formam a substância, como a gente acabou de ver anteriormente. Tipos de ligações químicas, né? Nós temos aí três tipos. Essas ligações químicas, elas podem acontecer de três maneiras. Então, temos a ligação iônica, temos as ligações iônicas, que são as que a gente vai falar sobre elas hoje, tá certo? Temos as ligações covalentes ou moleculares, que é assunto para a próxima aula, e temos as ligações metálicas. Como falei, a de hoje vai se deter as ligações iônicas. O que são as ligações iônicas? Como o próprio nome já diz, né, iônica vem de íons, são as ligações que ocorrem entre íons. E quem são os íons? Os íons são aqueles átomos que nós já estudamos, né? Sobre eles, são átomos que ganham ou que perdem elétrons. Os que ganham, os que perdem elétrons, na verdade, são os que se tornam positivos, porque eles ficam com mais prótons, que tem carga positiva, do que elétrons, que tem carga negativa. Então, perdeu elétron, chama-se íon cátion e torna-se positivo, né? A sua carga elétrica passa a ser positiva. E os íons ânions, quem são? São os íons que recebem elétrons, porque quando eles recebem elétrons, eles recebem carga negativa, então eles vão ficar mais negativos do que positivos. A gente já estudou isso. Os grupos de elementos que formam íons. Quem são esses grupos de elementos que formam íon, que existem na natureza? Os metais, eles apresentam valência 1, 2 ou 3. E a gente viu na aula passada que, por regra, os átomos que apresentam essa valência aqui, ou um elétron, ou 2 ou 3, na sua última camada, a sua tendência é perder esses elétrons. Então, se eles perdem, eles se tornam positivos. Todos os metais formam íons cátions. Enquanto que os ametais, eles apresentam na sua valência 5, 6 ou 7 elétrons. Então, a gente também viu que, por regras, quem tem de valência 5, 6 ou 7 elétrons, a tendência é ganhar elétrons. Por quê? Porque ele está mais perto de completar 8, olha, tá vendo? Ele ganha. Esse aqui está mais distante de completar 8, ele perde. Aí, o que é que acontece? Desse modo, as ligações iônicas ocorrem entre quem? Entre metais e ametais. São os grupos de elementos que se envolvem nesse tipo de ligação. A distribuição eletrônica do sódio e do cloro. Vamos ver isso aqui agora. Vejam só, o sódio, ele tem 11, Z igual a 11. Se ele tem Z igual a 11, é aquela mesma história. Ele tem 11 prótons, portanto, tem 11 elétrons, né?
E o cloro, a mesma coisa. O cloro tem Z igual a 17. Aquela mesma história, né? Se eu for fazer a distribuição que eu devo, viu? Para fazer para trabalhar com ligações químicas, a gente tem que estar o tempo todo fazendo distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Aí eu pego 11 elétrons do sódio e vou distribuir aqui no diagrama de Linus Pauling. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para a gente um pouquinho. Um pouco, pronto. Vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui o sódio com Z igual a 11. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o diagrama de Linus Pauling, que ele já deve estar na minha mão, e vou fazer essa distribuição eletrônica. Então, ele tem a primeira camada K, né? Aí eu vou fazer a distribuição, a minha seta vai passar em 1s2, sobe, 2s2, desce, sobe, 2p6, 3s, chega aqui, vamos contar. Eu agora tenho 2, 4, com 6, 10, ele me deu quantos? 11. Então, eu chego no nível 3s, mas eu só tenho quantos? 1. Então, a sua valência vai ser a camada M, sua camada de valência é a M, e a sua valência é 1. Ele só tem um elétron na última camada. Então, veja que ele se encaixa nos metais. Ele vai perder esse elétron. Aí, o que é que acontece? Vamos ver agora a situação do cloro. Vou fazer a mesma distribuição. O cloro tem 17 elétrons. Aí, vamos lá. No diagrama, eu vou 1s2, subo, 2s2, desço, subo, 2p6, 3s2. Vamos contar isso aqui agora? Então, eu já tenho 2, 4, 6, com 6, 12. Então, 12 para 17, me falta 5. Aí, eu venho para o nível 3s, o subnível 3p, e quantos eu vou colocar aqui? 5. Então, vamos somar agora. 2, 4, 6, 6 com 6, 12, com 5, 17. Então, você veja que na valência, na camada, né, ele tem 3 camadas, o cloro, a camada K, L e a M, e a sua camada de valência é M, e de valência ele tem quantos? Ele tem 2 elétrons mais 5 dá 7. Ele tem 7 elétrons de valência. Você vê que esse daqui só tem 1, e esse daqui tem 7. Esse daqui precisa de 1 para completar a sua estabilidade. Nós vimos que a estabilidade do átomo, ele completa quando ele tiver 8 elétrons de valência. Então, esse daqui está bem pertinho de completar. O cloro, né? Ele só precisa de 1 elétron para completar essa estabilidade. Continuando. O exemplo aqui. Aí, nós temos o sódio. Vamos mostrar isso na representatividade eletrônica aqui. Vamos ver. O sódio, aí está aqui, né, ele, o núcleo, e foram distribuídos, fez a distribuição dele aqui e mostrou que ele só tem 1 elétron, tá vendo? E o cloro, foi feita a distribuição dele também e mostrou que ele tem 7 elétrons na última camada. 2, 4, 6, com 1, 7. O que é que vai acontecer aqui? Os dois vão se juntar, o cloro e o sódio, e o cloro vai pegar esse elétron de valência do sódio, ele vai roubar para ele. Aí, o que é que vai acontecer? O sódio vai perder 1 elétron, vai tornar-se positivo, porque ele vai ficar mais positivo do que negativo. E o que é que acontece? O cloro vai ganhar 1 elétron, ele vai ganhar uma carga negativa, portanto, ele vai tornar-se um ânion. Um íon ânion, porque ele agora é um íon negativo. Então, você vê que houve uma transferência de elétron de quem? Do sódio para o cloro, tá certo? Aí você pode pensar, mas o cloro saiu no prejuízo. Não, daqui a pouco a gente vê que não. Olha, para fazer distribuição eletrônica, é como eu já falei, você tem que ter o tempo todo o diagrama do Linus Pauling perto de você, para que você lhe ajudando. Para quê? Uma tabela periódica e o diagrama. Por quê? Porque na tabela você vai procurar o número atômico do elemento que foi sugerido, se não foi dado, e com o diagrama você vai fazendo a distribuição. O tempo todo você precisa disso aí, tá certo? Vamos lá. Depois que a gente tem esse conhecimento que a gente viu, agora a gente vai partir para as fórmulas químicas. As fórmulas químicas das ligações iônicas. Então, veja só. Aqui nós temos uma representação de como fazer uma fórmula iônica, tá? Então, veja só. Primeiro você vai escrever o nome do cátion. O cátion, lembrando,
que é o elemento positivo. E depois você escreve, isso é regra, depois você escreve o nome do ânion, o símbolo do cátion e o símbolo do ânion. Logo acima do símbolo do cátion, você vai colocar a quantidade de elétrons que ele vai perder. E logo acima do símbolo do ânion, você vai colocar a quantidade de elétrons que ele vai ganhar, acompanhada de seus devidos sinais. Ou seja, o cátion, ele sempre terá o sinal positivo e você vai colocar, logo após o sinal, você vai colocar a quantidade de elétrons que ele vai perder. E o ânion, ele sempre terá o sinal negativo. E logo após, você bota a quantidade de elétrons que ele vai ganhar, tá certo? Vamos ver o exemplo aqui agora. Depois que você faz isso, aí você pega esses expoentes, que isso aqui vão ser números, né? Você vai multiplicar cruzado. Na verdade, não é nem multiplicar, é transferir cruzado, tá? Então, o expoente de A vai para B sem o sinal e o expoente de B vai para A sem o sinal. Você observa que eu tenho aqui A, o expoente de A é X, e B, o expoente é Y. Então, vai ficar AY, BX. Vamos mostrar isso aqui direitinho no alumínio. O alumínio, ele vai perder elétron, por isso que ele é positivo, e a sua valência, a sua valência é 3, ou seja, ele vai perder 3 elétrons. E o oxigênio, foi feita a distribuição dele, o oxigênio ele tem 8 elétrons, então a sua última camada, ela fica com 6 elétrons. A camada de valência dele tem 6 elétrons. Ele precisa ganhar quanto se ele tem 6? Ele precisa ganhar 2 elétrons, tá vendo? Como ele vai ganhar elétrons, o sinal é negativo e aqui eu coloco a quantidade que ele vai ganhar, tá? Então ele vai ganhar 2 elétrons. Aí veja o que ficou. AL mais 3, O menos 2. Sempre expoente, ó, tá vendo? O que é que você vai fazer? Você vai transferir isso cruzado. O expoente, você copia novamente o símbolo do elemento, pertinho um do outro. O expoente do alumínio, observe que ele veio para o oxigênio e o expoente do oxigênio, ele veio para o alumínio sem o sinal. Tá vendo? Pronto, ó, de um vai para o outro, eles só trocam. Aí o que é que acontece? Qual a finalidade disso? Vamos ver aqui agora. Aí eu fiz novamente, eu fiz o com o NaCl e fiz uma situação atípica aqui, que isso não se faz, mas eu fiz só para mostrar a vocês que vocês não podem fazer isso aqui, veja só. O sódio, ele perde um elétron. Na distribuição eletrônica, o sódio tem 11 e o cloro tem 1, é aquele exemplo da gente lá. O sódio perde um elétron e o cloro tem 7 elétrons, lá na última camada, ele só precisa de 1. Então, esse aqui ficaria mais 1, menos 1. Mas quando o expoente é 1, a gente não precisa colocar não, tá certo? Aí, o que é que acontece? Os expoentes, de novo, ó, vem para baixo, então vai ficar o sódio com o expoente do cloro e o cloro com o expoente do sódio. Trocou, tá vendo? Botei só para mostrar. Mas isso se faz? Não, não se faz, porque o expoente é 1. Quando o expoente é 1, você só precisa fazer a fórmula química. Então, para fazer a fórmula iônica, você tem que deixar os elementos juntinhos, tá vendo? Ó, Na, lembrando sempre que elementos que tem o símbolo formado por 2 letras, como aqui, ó, é uma maiúscula e outra minúscula, você não pode escrever isso de qualquer jeito. Tá os dois aqui, ó, uma maiúscula e outra minúscula, e pertinho do outro. Você procura escrever isso com letra de máquina, bem direitinho. Aí, aqui, outro exemplo. Eu tenho o magnésio, que o magnésio tem 2 elétrons na sua valência, portanto, ele é um metal, né? Ele vai perder esses elétrons para o cloro, que a gente já sabe que ele só tem 7 elétrons de valência, então ele só precisa de 1, né? O que é que vai acontecer? Quando você multiplicar, botou o expoente do magnésio e o expoente do cloro aqui é 1, né? Então, quando você transferir, eu estou falando multiplicar, mas não é multiplicar, é transferir. Quando você transferir, aí você copia de novo o símbolo dos elementos, sem os expoentes, aí você vai ver agora, ó, o expoente do magnésio veio para quem? Para o cloro. E o expoente do cloro vem para o magnésio, só que eu não preciso colocar. O que é que isso me diz? Isso me diz o seguinte, veja que coisa interessante, viu? Vai ficar a fórmula iônica, vai ficar MgCl2, não é? Pronto, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um átomo de magnésio, ele vai perder 2 elétrons, mas o cloro só recebe 1. Então, para onde vai o outro elétron? Então, são necessários 2 átomos de cloro, tá vendo? Ó, para suprir a necessidade do magnésio.
Então, esse elétron vem para o cloro A e o outro elétron vem para o cloro B. Dessa forma, o magnésio doou 2 elétrons e foi preciso 2 átomos de cloro para receber esses 2 elétrons, porque cada átomo de cloro só recebe um. A determinação das fórmulas iônicas. Vamos lá, novamente, o alumínio, quando você faz a distribuição eletrônica dele, a última camada vai ficar com 3 elétrons, portanto, ele perde mais 3, né? Porque ele perde esses 3 elétrons. E quando você distribui o oxigênio, ele vai ficar com a última camada com 6 elétrons. Então, se ele tem 6, ele recebe 2. Se ele recebe, o sinal dele é o quê? Negativo. Aí, para fazer a fórmula, novamente, a transferência, né? Quando fez a transferência, você copia o símbolo, estou sendo repetitiva, copia o símbolo dos dois, depois você transfere os elétrons. O expoente do magnésio veio para do alumínio, perdão. O expoente do alumínio veio para o oxigênio, o expoente do oxigênio veio para o alumínio sem os sinais, você nunca leva os sinais. Quando você faz isso aqui, ó, bem pertinho, você fez o quê? A fórmula íon. Essa fórmula íon também é chamada de fórmula iônica, tá certo? Agora, aqui nós temos outra fórmula. Essa fórmula aqui chama-se fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, e ela é bem importante também, ela ajuda muito, e é cobrada em testes, tá certo? O que é que acontece? Como é que eu vou fazer a fórmula eletrônica? Para fazer a fórmula eletrônica, eu vou representar os elétrons, eu vou desenhar os elétrons. Então, o que é que acontece? O alumínio, você viu aqui, ó, é importante, antes de qualquer coisa, que a fórmula eletrônica ela seja feita depois da fórmula iônica, porque você vai se guiar pela fórmula iônica para fazer a eletrônica. Veja só, eu já sei que o alumínio, eu preciso de 2 átomos de alumínio para 3 de oxigênio. Veja como isso vai me ajudar aqui, ó, tá vendo? Então, eu escrevo o símbolo e vou desenhar a valência do alumínio aqui. Eu fiz esses asteriscos aqui, peguei feito já. O asteriscos aqui é para representar o quê? Os elétrons que ele está perdendo. Então, quantos elétrons ele perde? O alumínio, ele perde 1, 2, 3. E quantos elétrons o oxigênio ganha? O oxigênio, ele tem quantos? Perdão, vamos voltar. Veja bem, eu represento o alumínio. O alumínio tem 3, ó, tá vendo? Coloquei. Quando eu fiz a distribuição lá no diagrama do oxigênio, eu observei que na última valência ele tinha 6. Eu coloco aqui, ó, tá vendo? Os 6, não é quanto ele vai receber, não. É quanto ele possui na valência. Então, ele possui 2, 4, 6. Com essa representação aqui, ó, eu sei que se ele tem 6, ele vai precisar de 2 daqui. Tá vendo? 2 daqui vão para ele, ó, a setinha mostrando que 2 vão para ele. Só que a minha fórmula iônica, ela mostrou o quê? Que eu vou precisar de 2 alumínios para quantos oxigênios? Para 3. Aí você repete aqui, ó, 1, 2, 3. Quantos alumínios? 2. 1, 2. Quantos oxigênios? 1, 2, 3. E cada oxigênio, lembrando que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Aí o que é que vai acontecer? O primeiro alumínio vai doar 2 para o primeiro oxigênio, vai sobrar 1, tá vendo? Aí esse 1 vem para o segundo aqui, oxigênio. Esse aqui, alumínio, também tem 3, ó, porque é tudo igual, né? Vai doar 1 dos 3 para esse oxigênio. Veja que esse do meio aqui pegou um elétron do primeiro alumínio e outro do segundo, ó, tá vendo? E esse oxigênio aqui vai pegar esse elétron do alumínio e esse aqui. Isso foi distribuído de maneira tal que todo mundo aqui vai completar 8, olha, tá vendo? Esse tem 6 mais 2, 8. Esse tem 6 mais 2, 8. Esse tem 6 mais 2, 8. Foi bom para eles? Foi. E para o alumínio foi bom também? Foi. Porque lá na distribuição eletrônica, quando o alumínio perde 3 elétrons, ele vai para a camada anterior e vai ficar com 8 nela, tá certo? Então, também foi vantagem para o alumínio. Olha aqui. Vamos ver aqui essa questão de novo, né? Sendo repetitiva. Entre o sódio e o cloro, né? Entre o sódio e o oxigênio, perdão. O sódio, ele tem Z igual a 11, né? E o que é que acontece? Quando eu distribuo, a sua valência vai ser 1, quer dizer que ele vai perder. E o oxigênio, a valência é 2, quer dizer que ele vai ganhar. Ele vai ganhar quantos? Quem tem 6 precisa de quantos? Precisa de... Perdão, o oxigênio, a valência é 6, né? Então, ele vai ganhar. Ele precisa de quanto? De 2, né? Então, um sódio dá conta da necessidade do oxigênio?
não, porque ele só tem um para dar e o oxigênio precisa de 2. Então, automaticamente, quando eu faço a fórmula eletrônica, olha, tá vendo? Na, esse tem um, esse tem outro. Então, eu vou precisar de 2 sódios para um oxigênio, ó. Na2, ó. Tá vendo? São necessários 2, porque cada sódio só doa 1, só tem um para dar. E o oxigênio tem necessidade de 2. Aí aqui a mesma coisa, olha, o cálcio e o cloro. O cálcio, quando você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele vai ficar com 2 de valência, ele vai perder. E o cloro a gente já sabe que ele tem 7 na valência, então ele precisa ganhar. Ganhar quanto? Se ele tem 7, ele vai ganhar 1. Aí um vem para esse primeiro cloro aqui e o outro elétron do cálcio vem para o segundo cloro. Então, são necessários 2 cloros para um átomo de cálcio. Aí, como é que fica a fórmula iônica? CaCl2. Você segue o passo anterior. Primeiro escreve o símbolo do cátion, depois do ânion, bota os expoentes. De onde eu tiro esses expoentes? Eu tiro esses expoentes da distribuição eletrônica. Quando eu faço a distribuição eletrônica, aí a quantidade de elétrons da última camada da valência eu boto no cátion e vou olhar a valência do ânion e ver quanto ele vai receber. A do ânion é quanto eles precisa receber. Olha o alumínio aqui. Vamos lá. Então, o alumínio, de novo, ó, ele tem 3 elétrons, né? Ele vai perder 3 e o oxigênio precisa ganhar 2. Porque ele tem 6, né? Ele precisa 2. Então, aqui passa, ó, tá? Esse tem de mais, esse precisa de menos. Aí, o que é que vai acontecer? Quando você fizer a transferência cruzada, o expoente do oxigênio vem para o alumínio e o do alumínio vem para o oxigênio. O que é que vai acontecer aqui? Como é que vai ficar a fórmula iônica disso aqui? Eu coloquei e não está aqui. Vamos ver. A fórmula iônica disso aqui vai ficar Al2, na fórmula iônica, O3. E a eletrônica? A eletrônica vai fazer o seguinte, você vai ter que desenhar 2 átomos de alumínio e 3 de oxigênio. Foi o que a gente viu anterior, né? Vamos lá. Aí aqui agora, o alumínio e o enxofre, né? Quando foi feita a distribuição eletrônica, de novo, alumínio com 3 e o enxofre tem 6 de valência. 2, 4, 6. Tá vendo? Então, ele vai precisar ganhar 2. Ele vai precisar receber esse e esse para completar a valênciazinha dele aqui, ó, de 8, tá certo? Mesma coisa aqui, vai sobrar um aqui e outro aqui. Aí vem, são necessários quantos enxofres para dar conta de 3 alumínios? São necessários 3 enxofres para 2 alumínios. Por que tá entre parênteses? Porque fica mais arrumadinho, tá vendo? Ó, entre colchete. Aí você escreve o símbolo do elemento, coloca aqui quanto ele vai perder, se ele perde ele fica positivo, escreve o símbolo do outro elemento, coloca aqui está a fórmula eletrônica dele, né, mostrando quantos ele possui, mas e quantos ele vai precisar. Quando ele precisa de 2, né? Ele precisa ganhar 2. Você observa que ele já ganhou esses 2. E aí aqui tá, Al2 S3. Por quê? Porque são necessários 3 enxofres para 2 alumínios, certo? De novo aqui, só acontece com alumínio? Não, é porque o alumínio é mais fácil da gente explicar. Esse alumínio com o flúor, o alumínio casando com o flúor aqui, o que é que acontece? O alumínio, a gente viu, né? De novo, ó, ele tem 3 elétrons na valência, ele vai perder. E o flúor tem 7 elétrons na valência, então ele precisa ganhar 1. Aí ele vai pegar um desse, do alumínio, mas um só não dá conta, um flúor só não dá conta da necessidade do alumínio. Então, vai ter que ser 3 átomos de flúor, para cada um pegar um elétron do alumínio. Aí, o que é que vai acontecer? Esse vai pegar, o primeiro vai pegar um elétron, o segundo pega outro, o terceiro pega outro, tá certo? Aí, o que é que vai acontecer? Cada flúor vai completar sua valência, vai ficar com 8 elétrons. O alumínio vai perder a camada que ele tinha 3 elétrons e fica com a camada anterior com 8. E a fórmula como é que vai ficar? A fórmula que nós temos aqui, ó, né? Al3, porque seria o expoente, mais 3, F com 1, né? Seria menos 1 aqui. Quando multiplica cruzado, vai ficar
transfere cruzado, vai ficar AL, o expoente do alumínio vem para o flúor, AlF3. Um alumínio para 3 flúors. Bom, pessoal, é isso e até a próxima.